Fala pessoal, tudo bem? Tá aqui o videozinho que vai falar sobre Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Qualquer dúvida que tiver, manda lá na Educacional, falou? Bom proveito aí, bons estudos, abração. Bom pessoal, com relação à Oceania, ela tem uma divisão que, como aparece nesse mapa aí, ó. Você tem a Austrália e Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que são ilhas maiores, e o restante da Oceania é dividido em Micronésia, que são ilhas muito pequenas, a Melanésia, que é um grupo de ilhas onde você vai ter, são arquipélagos, né? Países que são arquipélagos, que a presença de negros, tá? A Melanésia tem o nome relacionado à melanina. E a outra parte, que é mais para o meio do Oceano Pacífico, na parte sul, é onde fica a Polinésia, que são várias ilhas pequenininhas também, arquipélagos aí, a maior parte deles são possessões, são colônias ainda do Reino Unido e da França, e dos Estados Unidos, que têm algumas bases aí nessa região, tá? A Oceania, então, ela é dividida dessa forma. Com relação à economia, gente, é só lembrar que Melanésia, Polinésia e Micronésia, economia baseada em turismo, pescado e coco. Exceção de Nauru, que é uma ilha, um país que fica aí na Melanésia, que é tem uma questão muito forte com relação a minérios, tá? O restante basicamente é parte do turismo, venda de coco e de pescado. E os dois principais países aí que têm uma economia forte é justamente a Austrália e a Nova Zelândia. Papua Nova Guiné é um país que ainda está num processo é um país que tem pouca gente, tem muita floresta e principalmente ganha dinheiro com a parte do setor primário da economia. Ok? Uma outra coisa importante, gente, que não pode esquecer, é que a Oceania também está localizada no Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Que é o Anel de Fogo do Pacífico, que é aquela região que tem a maior quantidade de vulcões, incidência de terremotos, maremotos, tal, de tsunamis. No caso é importante verificar aí que a Nova Zelândia é um país aí que constantemente aparece na mídia falando sobre tremor de terra, tá? Limite de placa aí dessa região é justamente o limite convergente, tá? Ou seja, choque de placas tectônicas, que provoca justamente o aparecimento dessas montanhas submarinas que é o que formam essas ilhas aí da Polinésia, da Micronésia e da Melanésia, tá? E as ilhas também, o arquipélago da Nova Zelândia. Só não esquecer que é uma região que tem uma estabilidade tectônica muito grande. Bom, gente, a presença europeia aí na região da Oceania se deu principalmente por James Cook, que é esse navegador inglês que navegou por essas águas aí e chegou nessas terras no século XVIII, tá? Ele fez uma viagem de circunnavegação e nessa viagem aí que tem a data aí do dia 27 de julho de 1768 até 13 de julho de 1771, ele navegou pelo planeta e ao passar por aí ele encontrou a Polinésia, encontrou a Melanésia e a Micronésia e tomou posse em nome da coroa britânica. Bom, ele também encontrou a Nova Zelândia e encontrou a Austrália, tá? Durante um período de tempo, Austrália e Nova Zelândia eram áreas de colônia penal, ou seja, elas funcionaram como se fosse uma colônias penais da Inglaterra, né? Principalmente no século XIX. E aí, esses prisioneiros, alguns colonos que viviam aí, eles acabaram encontrando ouro e aí mudou o status aí dessa colônia penal para uma colônia como foi o Brasil, uma colônia de exploração, tá? Isso durou até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra perdeu a capacidade de manter essa colônia distante por conta da distância e do custo também, né? E esses países no início do século XX, aí, próximo à Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940, eles conseguiram a independência, tá? É importante lembrar, gente, que é a região
que é conhecida como Novíssimo Continente. A Oceania é conhecida como Novíssimo Continente. Por quê? Porque foi basicamente o último continente a ser ocupado de fato pelos europeus durante a expansão europeia, tá? O Velho Mundo, como a gente falou em sala, Velho Mundo significa África, Europa e Ásia. Novo Mundo significa América, o continente americano. E o novíssimo continente, no caso, é a Austrália, é a Oceania, perdão. Que não pode esquecer, gente, que a Antártica é um continente também, só que não tem como ser humano, não tinha ser humano lá, né? E a Antártica vai ser o tema da outro videozinho que a gente vai falar, tá? Com relação ao clima e à vegetação, a Austrália é cortada bem no meio pelo Trópico de Capricórnio. Isso faz com que ao norte desse trópico você tenha a presença de clima tropical e equatorial, e ao sul você tenha a presença de clima temperado e subtropical. Bom, no norte você vai ver que lá no extremo norte da Austrália tem uma parte com verde escuro. Esse verde escuro corresponde a florestas equatoriais, porque essa região aí já está bem próxima da linha do Equador. Então você tem aí uma floresta densa, fechada, úmida, né? Higrófita, né? Latifoliada, perene, com grande biodiversidade. As áreas de verde mais claro, gente, corresponde às florestas tropicais, principalmente a savana, similares ao cerrado brasileiro, tá? Ao sul, você vai ver a parte cinza. A parte cinza corresponde às florestas temperadas e florestas subtropicais. E o que chama a atenção é que grande parte do território do interior australiano é formado por desertos, tá? O bege mais claro corresponde ao clima semiárido e o bege mais escuro corresponde à área de deserto em si. Isso se deve por causa numa corrente fria que passa na parte oeste do território australiano, que é uma corrente fria e com isso não evapora tanta água, não produzindo tanta nuvem de chuva. Já na costa leste, tem áreas verdes aí que são correspondentes à corrente leste australiana, que foi eternizada, né, pelo filme Procurando Nemo, aonde o Marlin entra naquele episódio, entra numa área que tem um monte de tartaruga, né, que é a CLA, né? A corrente leste australiana ela existe de fato e ela é uma corrente quente. Correntes quentes favorecem o aparecimento de nuvens e por isso a costa leste da Austrália tem esse verdinho aí que é correspondente à vegetação por conta dessas chuvas, tá? Agora, a grande parte do território australiano é motivado provocado não, possui um deserto no interior do território australiano. Consequência disso, gente, a população vive na parte leste, tá? Você vai ver que as principais cidades australianas estão todas localizadas no leste do país. O interior e o norte já são áreas com vazios demográficos, áreas anicômenas, tá? E exceção que tem a cidade de Perth, lá no extremo oeste, que possui lá, é uma principal cidade dessa região, tá? A Nova Zelândia, gente, ela é formada por duas ilhas. A ilha é um arquipélago na realidade, mas tem duas ilhas principais. A Ilha do Norte e a Ilha do Sul. A população concentra-se na Ilha do Norte, por ter um clima um pouquinho mais quente, né? Por estar mais próximo do Trópico de Capricórnio, né? Apesar do país estar localizado na região temperada, ou seja, numa área de frio, né? E essa região é que apresenta um clima um pouquinho mais aquecido, né? Já o sul não tem tanta gente e sofre muito com frio devido à proximidade com o Polo Sul, né, com a Antártica, e também por conta das montanhas que existem no meio, no interior desse país. Lembrando que a Nova Zelândia ela é fruto do choque de placas tectônicas, tá? A principal cidade aí que chama a atenção é Auckland, que fica na Ilha do Norte, aonde nesse extremo e nessa parte mais esticada aí ao norte de Auckland, você encontra algumas florestas também por conta da proximidade com a CLA, tá? Importante lembrar, gente, que Nova Zelândia e Austrália, o setor primário da economia é a base desses países, tá? Sendo que na Nova Zelândia, a criação de ovinos, ou seja, ovelhas, inclusive lá os criadores têm que pagar imposto por conta de aquecimento global.
E a Austrália, a mineração junto com ovinos, tá? Ou seja, a mineração é um forte da Austrália e a criação de ovinos também vem em segundo plano. Com relação à qualidade de vida desses dois países, Nova Zelândia e Austrália, gente, é importante lembrar que ambos possuem um IDH elevado, tá? Desde 1940, da década de 1940, quando esses países adquiriram a independência, houve um esforço do Estado que adotou aquele modelo do Estado do bem-estar social com investimento pesado em educação, em saúde e renda, tá? Consequência disso é que a qualidade de vida do país disparou. Então, são países que, apesar de terem a economia com base no setor primário, né, como o Brasil, mas eles apresentam um investimento muito elevado em saúde, e em educação e renda. Aí eu coloquei aí na parte de cima a capital, a imagem da capital da Austrália, que é Canberra, que é uma cidade planejada como Brasília, tá? Ela já existia um povoado e aí eles resolveram levar a capital para o interior do país, como também aconteceu aqui no Brasil, e eles construíram uma cidade planejada em uma que já existia, uma vila que era a vila de Canberra, né? E a parte de baixo você tem a cidade de Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, que fica na Ilha do Norte. Também é uma cidade que tem uma qualidade de vida excelente por conta desse investimento, tá? Então, desde assim que passa a Segunda Guerra Mundial, que eles adquirem a independência, o Estado adota esse modelo do bem-estar social, do welfare state, né? Justamente como forma de prioridade de investimento, né? E isso se reflete no IDH. Durante a ocupação dos europeus nessa região, gente, principalmente dos ingleses, na Austrália existia um povo que habita a região ainda lá, que são os aborígenes, o povo nativo, e os maores na Nova Zelândia. Na Austrália, os aborígenes, eles é o grupo justamente discriminado, durante muito tempo foi discriminado pela sociedade australiana, tá? Você andava pelas ruas da Austrália e encontrava mendigos, o mendigo era o aborígene, né? Desde a década de 2000 para cá, o governo australiano tem feito políticas públicas para inserir esses aborígenes na sociedade australiana. Mas ainda é uma lei, são leis que ainda não tiveram um efeito positivo com relação a isso. Tanto que você pode verificar que o aborígene foi expulso daquelas florestas tropicais do leste e eles ocupam o interior do deserto, né? Então isso é um desrespeito à cultura desse povo, né? Já os maores, eles tiveram uma inserção na sociedade neozelandesa mais rápida do que os aborígenes, tá? Ou seja, os ingleses, os neozelandeses, no caso, né, trataram de efetivar essa inserção mais rapidamente do que vem acontecendo na Austrália. A gente consegue presenciar esse tipo de inserção, principalmente quando você assiste os jogos de rugby, né? Já que esses dois países aí são os feras aí, né? São muito bons no rugby, né? E você já encontra nos times de futebol desse rugby a presença desses, tanto maores quanto aborígenes, os times de cada país. Ok? Recentemente, gente, o ecoturismo, o turismo de aventura, é um outro ramo que tem incrementado a economia desses países, principalmente Austrália e Nova Zelândia. Mais a Nova Zelândia até do que a Austrália, que lá que se desenvolve turismo de aventura, esportes radicais e coisas afim. Então essa atividade também é uma atividade que incrementa a economia desses dois países, tá? Bom, qualquer dúvida que tiver, gente, escreve lá no Educacional. Qualquer coisa que precisar, a gente se fala antes da prova ainda. Falou? Um abração para vocês. Até mais.